Damos as boas-vindas aos irmãos, às irmãs, todos os que vieram para celebrar culto de louvor, de adoração a Deus nesta manhã. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, é o dia do culto por excelência. E nós acolhemos com alegria a cada um dos irmãos e das irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês.
Vamos nos colocar em pé. Chamar a oração. Deus Todo-Poderoso, rico em poder, sabedoria e amor, nós te louvamos pela criação e preservação de todas as coisas e pela revelação em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo teu Espírito, ajuda-nos a cultuar-te em espírito e em verdade, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Cantemos o hino à nossa casa. Estamos juntos, prontos para a adoração, e vem de dentro, vem do coração, e traz alento, força nova para viver, e faz da alma o recanto da canção. Estamos juntos, prontos para a adoração, e faz do amor nossa elevação. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nosso campeão, que trouxe-nos em meio à escuridão e fez da cruz o maior amor, trouxe amizade com o seu perdão, e a esperança, fé e união. Trouxe-nos em meio à escuridão e fez da cruz o maior amor, trouxe amizade com o seu perdão, e deu esperança, fé e união. Estamos juntos, prontos para a adoração, e vem de dentro, vem do coração. Força nova para viver, que faz da alma o recanto da canção. Estamos juntos, prontos para a comunhão, que faz do amor uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nosso campeão. Os irmãos podem se sentar. Eu quero convidar os irmãos para um momento de oração, de confissão, uma oração silenciosa, onde nós nos colocamos na presença de Deus e abrimos o nosso coração para Ele e pedimos o perdão para tudo em nós que está errado, que está causando uma má comunicação entre nós e Deus. Oremos então.
irmãos, irmãs, a promessa da graça de Deus, a segurança do perdão que temos da parte dele em Cristo Jesus, todos nós que confessamos sinceramente o nosso pecado. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando dos principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Irmãos e irmãs, demos graças ao Senhor pelo seu grande amor, pelo seu perdão, pela salvação que temos nele, em Cristo Jesus. Nós vamos louvar a Deus pelo perdão que temos dele recebido, entoando a primeira e a terceira estrofes do hino 63. Tu és fiel, Senhor. Vamos ficar de pé? Primeira e terceira estrofes do hino 63.
sempre bom, é bênção ter criança na igreja. Quando as crianças estão presentes, nós nos alegramos e sabemos que Deus está nos abençoando, né? As crianças são o presente e o futuro da igreja. Então nós vamos louvar a Deus pela presença delas aqui nessa manhã, agradecer ao Senhor pelas crianças pequenas de colo, pelas crianças maiores, agradecer a Deus pelas crianças das nossas famílias, as crianças da nossa igreja, da nossa comunidade de fé, as crianças de todo o mundo. Logo mais, iniciando a semana de oração pela EPI do Brasil, nós vamos fazer um momento de reflexão e oração também pelas crianças, mas como é tradicional aqui no nosso culto, esse momento de louvor, de gratidão a Deus, nós acolhemos e oramos por elas. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã especial em que estamos na tua casa. Obrigado, ó Deus, por este santo privilégio. E nós te agradecemos também, porque nesta manhã podemos receber aqui estas crianças, filhos e filhas da igreja, que alegram o nosso coração e nos dão muita esperança. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Abençoa estas crianças, abençoa, Senhor, as crianças que estão viajando, que estão de férias, que estão longe, onde quer que se encontrem os pequeninos da igreja, os filhos e filhas das nossas famílias, que ali a tua bênção, a tua proteção também esteja sobre cada um deles. Senhor, estas crianças continuem crescendo e se desenvolvendo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Que elas cresçam na amizade, no conhecimento do Senhor Jesus, que elas cresçam no conhecimento da tua palavra. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus, que foi criança e que amava as crianças. Amém. Que Deus as abençoe. Agora elas podem voltar para os seus lugares junto com a sua família. Preparando o nosso coração para a palavra de Deus que será lida no Antigo, no Novo Testamento e depois também será pregada, nós vamos em atitude de oração. Nós vamos entoar a primeira estrofe do hino 294, Ó Senhor, vem me dirigir. Nós vamos cantar essa primeira estrofe e fazer dela a nossa oração por iluminação, pedindo a luz de Deus para o nosso coração, agora que vamos ler e meditar na Sagrada Escritura. Primeira estrofe apenas, 294. Senhor,
profeta Oséias, o capítulo 1, versículos 2 até o 10, do verso 2 até o versículo 10, capítulo 1 do livro do profeta Oséias. Mesmo assentados, mas com reverência diante da palavra de Deus, nós vamos ouvir, vamos receber esta porção da Sagrada Escritura. A mulher e os filhos de Oséias. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diplaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao retiro de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lohuama, para que não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não no ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá e lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lohuama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar, no lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo. Eles serão chamados filhos do Deus vivo. Palavras do Senhor. A leitura alternada do Salmo de número 85, como se encontra transcrito aí no nosso boletim litúrgico, faremos de forma responsiva. Vamos ficar de pé? Favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, e cobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira desviaste. Estabelece-nos, ó Deus, a nossa salvação, e retira-te sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Será que não tornarás a purificar-nos para que te alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Esperarei por Deus, o Senhor disser, pois fará a paz ao seu povo e aos seus santos, e jamais cai em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que
em nossa terra. A graça e a verdade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. O Evangelho do dia é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Leremos no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 13. Lucas, capítulo 11, do verso 1 até o 13. Depois da leitura, nós vamos responder cantando o Amém, Aleluia. Lucas, capítulo 11, os 13 primeiros versículos. Ensino de Jesus acerca da oração. Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou ao discípulo dele. Ele lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Palavras do Senhor. Graças a Deus.
tema para a nossa breve reflexão nesta manhã é a oração. Esse tema é proposto no texto que acabamos de ler no Evangelho de Lucas, texto apresentado pelo lecionário para este domingo. O tema da oração é um tema oportuno. Ele é oportuno para a vida cristã cotidiana e oportuno para nós, especialmente hoje, considerando que nós estamos iniciando a semana de oração pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, semana tradicional que antecede o aniversário da nossa denominação. É tempo de orar pela Igreja. É sempre bom lembrar que a nossa igreja, a IPI, a nossa igreja nasceu, por assim dizer, nasceu numa espécie de reunião de oração, na noite do dia 31 de julho de 1903, no antigo templo da primeira IPI de São Paulo, na rua 24 de Maio. Oração. Oração é prática cristã. Os cristãos sempre oraram. Eles aprenderam isso com o judaísmo. Os judeus também sempre oraram. Nós podemos inclusive recordar a figura inspiradora do profeta Daniel, que orava, segundo os costumes judaicos, orava 3 vezes ao dia. Orava pela manhã, orava no meio do dia, orava à noite. Isto é, orava no início do dia, orava na metade do dia, orava no final do dia. E a mensagem aqui é muito clara. Daniel, o profeta, orava o dia inteiro. Estava o tempo todo com Deus em oração. Obviamente, para nós cristãos, o maior exemplo de uma vida de oração é a pessoa de Jesus. Atendemos para o início do texto do evangelista Lucas, aqui no capítulo 11. Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus estava orando em certo lugar. Jesus estava orando. Essa expressão nos faz pensar na pessoa de Jesus, na sua prática de oração. De fato, Jesus estava sempre orando. Para Jesus, a oração é algo fundamental na vida do crente. Ao folhearmos os evangelhos da Bíblia, nós vamos encontrar Jesus orando muitas vezes. Jesus ora na montanha, Jesus ora sozinho, Jesus ora com os discípulos por perto. Mesmo quando todos estão à sua procura, Ele não deixa de reservar momentos de solitude para a oração. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, nós encontramos Jesus orando, mais uma vez orando. Jesus era um homem de oração. Orava sem cessar, para usar a expressão do apóstolo Paulo. A oração era algo que fazia parte da vida de Jesus, e isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Mais do que termos momentos de oração na nossa vida, nós precisamos ter uma vida de oração. Mais do que momentos de oração, precisamos de uma vida de oração, como Jesus.
O nosso texto de hoje mostra que os discípulos se aproximam de Jesus e fazem a Ele um pedido especial: Senhor, ensina-nos a orar. Naquela época, mestres religiosos ensinavam aos seus seguidores como fazer as suas preces. Diferentes grupos distinguiam-se pelo seu modo de orar. Os discípulos de João Batista oravam do jeito de João. Os fariseus oravam à moda dos fariseus. O que vemos aqui é que os discípulos de Jesus percebem também que Ele tem uma maneira própria, uma maneira típica de orar, e querem que Ele lhes ensine essa maneira correta de orar a Deus. Ensina-nos a orar. Ensina-nos. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Todos nós que hoje oramos, tivemos que aprender a orar. E nós devemos continuar nesse aprendizado da oração por toda a vida. Crianças aprendem a orar imitando seus pais. Se os pais não oram, as crianças também não vão orar. É assim, simples assim. Aprender por imitação. Discípulos aprendem a orar imitando, repetindo seus mestres. Algo muito importante a ser destacado aqui: os discípulos não sabem orar, mas não têm vergonha, não têm medo de reconhecer isso. Eles não têm vergonha nem medo de pedir a Jesus que os ensine. Ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos. Nós também não precisamos ter medo e nem vergonha de pedir e de orar. Ao ensinar a sua oração aos discípulos, Jesus nos ensina a se dirigirem a Deus como Pai. Na língua que Jesus usava, o aramaico, essa palavra Pai é Abba, que quer dizer paizinho, papai. Jesus ensina a nos dirigirmos a Deus com intimidade, a mesma intimidade que a criança tem em relação ao seu pai. Deus não está longe, Deus está perto. Ele não é um Senhor terrível, um ser autoritário, um déspota, um juiz castigador, não. Deus é Abba, Pai. Como as crianças falam com seu pai, assim nós podemos falar com o nosso Deus, Abba, Paizinho, Papai. Além disso, também não precisamos ter medo nem vergonha de pedir e de orar, porque ao orarmos, nós estamos diante de um Deus que, além de Pai, é nosso amigo. É nosso amigo. É o que nos diz a parábola que Jesus conta logo depois de ensinar a famosa oração do Pai Nosso. Deus é como aquele homem que levanta à meia-noite para oferecer pães ao seu amigo, que recebeu uma visita inesperada, uma visita de última hora que chegou na sua casa e ele não tem nada de comer para oferecer ao visitante. Um verdadeiro amigo não manterá a porta fechada, não recusará ajuda numa situação como essa. Assim é Deus. A porta não fica fechada.
Ele não recusa ajuda, porque é nosso amigo. Não precisamos ter medo nem vergonha de pedir, de orar, de falar das nossas necessidades e das nossas dores. Aliás, Jesus nos encoraja: peçam e lhes será dado, busquem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Ao orarmos, tratamos com um Deus que é Pai e que é amigo. Ele nos ouve, nos entende, nos acolhe e nos socorre. Podemos orar sempre com coragem, com confiança e na certeza do amor de Deus. Ele é Pai e é amigo. Uma observação, porém, é essencial. O Senhor Jesus, ao ensinar seus discípulos a orar, não os ensina a pedirem aquilo que é supérfluo, secundário, desnecessário. Na oração do Pai Nosso, só se pede por aquilo que é fundamental, prioritário, indispensável. Ao tratar das necessidades humanas, Jesus nos orienta a orar assim: o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Pão, perdão e livramento. É disso que nós precisamos: pão, perdão e livramento. É isso o que Jesus nos ensina a pedir em oração. Nesse mesmo sentido, ao contar a parábola do amigo inoportuno, o Senhor Jesus relata que o amigo bate na porta do seu companheiro à meia-noite para resolver um problema, para dar conta de uma emergência. Amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem, não tenho nada para lhe oferecer. Ninguém bate à porta de um amigo à meia-noite se não for por um motivo importante. Ninguém bate na porta de ninguém à meia-noite por um motivo leviano. A mesma coisa lemos no seguinte comentário de Jesus: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Estamos aqui diante da fome. Eu vi que o Lucas saiu ali para providenciar uma madeira para o Henrique. É isso, é a fome do filho. Fome é coisa séria. O pai deixa de comer para dar ao filho. Ele lhe dará o melhor que puder. Seja peixe, seja ovo, seja mamadeira, vai dar o melhor que puder. Isso faz a gente pensar sobre as orações que nós temos feito ou ouvido fazer nos dias de hoje. Será que vale pedir tudo a Deus em oração? Temos que lembrar o último pedido da oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação. Às vezes somos tentados a pedir aquilo que não devíamos. Constantemente vemos pessoas colocando em oração a busca pelo sucesso, carro, apartamento, empreendimento. Não basta o pão de cada dia, querem que Deus abra as portas trancadas para que sejam bem-sucedidos, fiquem ricos, tenham poder. Nosso sucesso
conquista pessoal, de riqueza ou de fama, nosso sucesso está na vinda do reino de Deus. Venha o teu reino. Dentre todas as dádivas especiais e mais necessárias para a vida, Jesus diz que deveríamos buscar em oração o Espírito Santo. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Espírito de Deus, Espírito de Jesus, esta é a maior bênção que o crente deveria desejar e pedir em oração. O Espírito Santo, sim, deveria ser uma prioridade em nossas orações. Circula na internet um texto que eu já li aqui para vocês há um bom tempo atrás, eu quero reler. Um texto inspirador sobre o pastor, evangelista e missionário inglês do século XIX, George Miller, um dos mais extraordinários exemplos de uma vida de comunhão com Deus através da oração. Tal texto menciona que George Miller fundou vários orfanatos e cuidou de mais de 10.000 crianças órfãs, baseado na promessa de Deus no Salmo 68, o verso 5: Deus é Pai dos órfãos. Seus seguidores contam histórias interessantes sobre ele. Entre elas, uma quando Miller estava orando em seu quarto e a sua fama já era notória na Inglaterra. Então, a rainha da Inglaterra foi à sua casa para falar com ele, e a sua empregada bateu na porta do seu quarto e disse: Sr. Miller, a rainha está na sala querendo lhe falar. E ele, lá de dentro do quarto da oração, lhe respondeu: diga à senhora rainha que agora não posso, pois estou falando com o Rei dos Reis e não vou poder atendê-la. Numa outra oportunidade, o seu orfanato amanheceu sem nenhum alimento para mais de 1.000 crianças órfãs naquele lugar, naquela ocasião. E o desespero tomou conta de todos os funcionários do orfanato. Mas George Miller disse: eu não peço nada ao homem, a minha aliança é com Deus. Entrou no seu quarto e orou: Pai dos órfãos, falta pão nesta casa, em nome de Jesus. Passados alguns minutos, várias carroças com pães pararam na porta do orfanato e o chefe que conduzia as carroças disse: Sr. Miller, fomos entregar esses pães para a família real no castelo e eles disseram que os pães estavam muito assados e por isso, para não jogar fora, nós resolvemos doar aqui para o orfanato. George Miller disse: não foram os pães que passaram do ponto, não. Deus que ouviu e que atendeu a nossa oração e teve misericórdia de nós. Miller teve uma comunhão invejável com Cristo e provou por inúmeras vezes o poder da oração com fé. Ele tinha um caderno onde, dizem, anotara mais de 50.000 orações que foram respondidas por Deus. Prezados irmãos e irmãs, temos apenas alguns momentos de oração na nossa vida?
ou temos uma vida de oração, de intimidade e de comunhão com Deus. Que Deus, o Senhor, nos ajude, que Ele nos encoraje, sem vergonha, sem medo. Busquemos sempre a Deus, nosso Pai, nosso amigo. Busquemos sempre ao Senhor em oração, mas que o busquemos para pedir aquilo que é importante, o essencial, o fundamental, o prioritário, aquilo que é necessário de verdade: o pão, o perdão, o livramento do mal e das tentações, e muito especialmente a direção, a presença do seu Espírito Santo. Amém. Nós vamos nos preparar nesse momento para a oração, e nos ajudando, a preparar o nosso coração para o momento da oração. Nós vamos entoar a primeira estrofe do hino 147, Bendita a Hora de Oração. Primeira estrofe. Hoje nós estamos iniciando a semana de oração pela IPI do Brasil. É a semana tradicional que nós guardamos antes do aniversário da nossa igreja. E nós vamos seguir a proposta, os roteiros das reuniões de oração que foram propostos pelo caderno especial da Semana de Oração, publicado no jornal Estandarte. Eu quero convidar para que tomem assento aqui comigo as irmãs que eu chamei para as leituras, para os momentos de reflexão. Nós vamos seguir de forma mais resumida, hoje o roteiro do Estandarte, e hoje o dia é o dia de oração pelas crianças. O tema da semana de oração é: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Então nós vamos orar durante toda esta semana pelas várias faixas etárias que estão presentes na vida da igreja, e mais para o final da semana vamos orar pela igreja local e depois pela igreja nacional. Hoje a indicação do caderno do Estandarte é a oração pelas crianças. Eu quero ler um versículo, depois a Luísa vai fazer a leitura do primeiro texto de reflexão que nós vamos guardar no momento de oração.
O versículo que eu quero ler, sobre o qual o texto da Luísa vai falar, é o verso 3 do Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. O Salmo 127 trata-se do lar abençoado. O Salmo 127 trata do lar abençoado por Deus. Em seu primeiro versículo, destaca a importância de Deus na vida das famílias e das comunidades. Afirma que o Senhor não edificará a casa, todo o trabalho realizado será completamente inútil. O segundo versículo complementa esse ensino dizendo que não adianta nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento. Não devemos desvirtuar o sentido da mensagem bíblica. Ela não está recomendando a preguiça, nem estimulando a nada fazermos para garantir o sustento diário. Seu ensino é diferente. Não podemos nos esquecer de Deus no trabalho que fazemos para a boa edificação do nosso lar. Se Deus todo o trabalho é vão, com Deus todo o nosso esforço é abençoado. O versículo 3 é muito importante. Os filhos são herança, são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Será que temos nos lembrado disso quando contemplamos os nossos filhos? Será que temos manifestado a Deus a nossa gratidão pelas crianças que fazem parte da nossa igreja? Esse primeiro momento de oração é para lembrar exatamente disso, né? Os filhos são presente de Deus, são bênção de Deus para as famílias e para a vida da igreja. Será que nós temos lembrado disso? Que as crianças são uma verdadeira bênção para a nossa casa e para a casa da igreja? Vamos orar por alguns instantes, agradecendo a Deus pela existência das crianças na vida das nossas igrejas. Um segundo verso para a nossa reflexão no livro do Êxodo, capítulo 1, o verso 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo. A Jair vai fazer a leitura do segundo texto de reflexão. O texto bíblico conta a conhecida história da opressão enfrentada pelo povo hebreu na terra do Egito. O faraó sentiu-se ameaçado, percebeu que o povo de Israel estava se tornando muito numeroso. Isso representava uma ameaça ao seu poder. Por amor ao poder, o faraó promoveu a escravidão dos hebreus. Eles passaram a ter de realizar pesados trabalhos a ser tratados como humanidade. Mesmo assim, o faraó não se contentou.
baixou uma lei ordenando que os meninos que nascessem dentre os hebreus fossem mortos. Quando lemos esta história, ficamos admirados com a maldade do soberano do Egito. Seu amor ao poder fazia com que seu coração se tornasse insensível. Devemos, porém, olhar para a nossa realidade. Como estão sendo tratadas as crianças em nosso mundo? Como vivem as crianças em nosso país? A verdade é que são muitas as crianças que nascem já condenadas à morte em nossa terra. Nossas autoridades nem sempre priorizam sua saúde e sua educação. E como reagimos nós frente a tal situação? Temos feito alguma coisa pelas crianças de nosso país? Nossa igreja tem feito algum trabalho para que as crianças tenham boas condições de vida? Temos realizado algo para libertá-las da escravidão e da morte? Momento de confissão de pecados. Quantas vezes nós encontramos crianças nas ruas? Quantas vezes nós temos visto crianças em situação de miséria, sem lar, sem família, sem escola? Quantas vezes, como igreja, nós temos aberto aqui as nossas portas ou temos buscado essas crianças que mais precisam? Vamos confessar a Deus, né, que nem sempre nós temos tido um coração assim mais sensível, né, para a realidade de crianças que, como nos dias de Faraó, estavam condenadas à morte. Oremos. Terceiro versículo para a nossa reflexão, Mateus capítulo 19, o verso 14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Clélia vai fazer a leitura da terceira reflexão. O episódio narrado por Mateus é bastante conhecido. Algumas pessoas foram ter com Jesus levando-lhe crianças. Elas não estavam querendo nada demais. Simplesmente apresentavam as crianças para que Jesus pusesse suas mãos sobre as cabeças delas e orasse por elas. Será que era um absurdo a atitude daquelas pessoas? Estavam pretendendo algo que poderia ser considerado inconveniente? O fato é que os próprios discípulos de Jesus pensaram desta maneira. Tanto é que começaram a repreender as pessoas que estavam trazendo as crianças. Diante disso, Jesus disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. A IPI do Brasil submete-se à orientação de Jesus. Nossa igreja procura levar as crianças para perto dele. Recebemos as crianças como membros através do batismo e elas se assentam conosco à mesa do Senhor na celebração da Santa Ceia. Mas não podemos nos limitar a isso.
Temos de investir na boa formação das crianças. Elas devem ser bem orientadas na escola dominical, na igreja e pelos seus pais em casa. O desafio é priorizar a criança na vida de nossa igreja. Dediquemo-nos a isso. Vamos orar então, para que sejamos, como igreja local, como famílias cristãs aqui nesse lugar e como igreja nacional também, que nós sejamos sempre e cada vez mais inclinados a acolher bem as crianças, a ensinar as crianças, a orientar as crianças para que elas tenham alegria, prazer de estarem na igreja, para que elas aprendam a palavra de Deus, para que elas conheçam cada vez mais a Jesus. Somos nós os responsáveis pela infância das crianças. E nós precisamos também dar a elas, na infância, a orientação espiritual. Não devemos proibi-las ou colocar empecilho, embaraço para que cheguem a Jesus. Ao contrário, precisamos facilitar esse caminho para as crianças. Encerrando esse momento do nosso primeiro dia da semana de oração, eu vou pedir à nossa irmã Iraci para que faça oração pelas crianças e pela igreja nesse sentido, para que sejamos atentos, para que sejamos cuidadosos, para que facilitemos o acesso das crianças até Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso poder de paciência, demos graças, Senhor, podemos, Senhor, te oferecer, Senhor, mais um culto, Senhor. Que esse seja, Senhor, não mais um culto, Senhor, mas que seja mais um culto de louvor, de adoração ao teu nome, Senhor. Nesse momento, ó Pai, nós queremos agradecer pela nossa igreja, nosso Deus, esse tempo, Senhor, da sua existência, Senhor. Ó Senhor, quantas vezes, ó Senhor, nós recebemos das tuas mãos através dessa igreja, Senhor. Eu particularmente, Senhor, te louvo, Senhor, te agradeço, porque foi aqui que conheci Jesus, foi aqui que eu fui apresentado a Jesus e lancei a minha sorte com Ele, Senhor. E Ele está comigo até o dia de hoje, Senhor, e vai estar comigo eternamente, Senhor, porque eu aprendi que assim tem que ser, nosso Deus, porque através dele, Senhor, que vem a nossa salvação, a nossa vida eterna, nosso Deus. Nesse momento também, Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, pela vida da nossa igreja, nosso Deus. Particularmente, Senhor, eu dou graça, Senhor, pela Bruna, Senhor, pelo Arthur, Senhor, esses sobrinhos amados, Senhor, que eu amo tanto e que eles também me amam, Senhor. Damos graças ao nosso Deus por todas as crianças. Eu não vou citar o nome, Senhor, para não esquecer ninguém, porque são todos muito queridos, Senhor, ao teu coração, ao coração da igreja, ao nosso Deus. Continua abençoando as nossas igrejas, ao nosso Deus, que eles possam estar sempre presentes aqui, Senhor, ouvindo de ti, Senhor. Eles são pequenos, Senhor, não podem vir sozinhos, Senhor. Os pais, Senhor, trazem eles, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor, para conhecer Jesus, Senhor, também o seu Salvador, nosso Deus. Oramos ao Pai por todas as crianças que foi citado aqui, Senhor, nessa manhã, Senhor. Ó Pai, alcance cada um com teu amor, Senhor. Carregue cada um com teus braços amorosos, meu Pai. Fica com cada criança, Senhor. Essas crianças que renovam, Senhor, que nos dá esperança, Senhor, de uma eterna igreja, Senhor, através deles, Senhor. Quantos líderes ainda não vão surgir, Senhor, nessa igreja e outra igreja também. Por isso, Senhor, dá sempre, Senhor, nos para o seu caminho, Senhor. Que eles nunca, Senhor, venham se desviar, Senhor, desse caminho, Senhor, que é teu, nosso Deus. Nós pedimos, agradecemos todas essas bênçãos pela nossa igreja e pelas nossas crianças. Amém. Amém. Ainda nesse momento de oração, momento de intercessão, quero colocar aqui como motivo especial de oração para nós
Além do aniversário da IPI do Brasil, né, no próximo domingo nós celebraremos os 119 anos da Igreja. Vamos orar pela IPI do Brasil. Eu quero lembrar de forma especial que nesta semana, a partir da quarta-feira até o domingo, né, do dia 24 até o dia 31, estará acontecendo a reunião ordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil. É a reunião do Concílio Maior da nossa Igreja, que será realizada na cidade de Maringá, né, no Paraná. Aqui da nossa igreja, o presbítero Wilson Cruz será um dos representantes nessa reunião, ele vai representar o nosso presbitério. Então vamos orar por todos os delegados, os representantes dos seus presbitérios, dos seus sínodos, né, nessa reunião da Assembleia Geral, da Igreja Nacional. Vamos orar para que os assuntos, as decisões, os debates, tudo seja inspirado, iluminado pelo Espírito Santo e que as melhores decisões para a vida da igreja sejam tomadas ali naquela reunião. Também, como motivo especial de oração, nós vamos orar pela Dona Marina. A Dona Marina é irmã da Dona Cida. Dona Marina sofreu um acidente doméstico, né? Ela teve uma tontura, caiu em casa, bateu a cabeça, está hospitalizada, né, na UTI em Ribeirão Pires. Ela frequentou a nossa igreja no passado, foi zeladora na IPI de Vila Santa Maria por vários anos, frequentou por muito tempo também, a vida toda, né, em que esteve ali na cidade de Mauá, a nossa IPI em Mauá, e por isso é uma irmã nossa. Então vamos orar pela Dona Marina, que está na UTI, está hospitalizada em Ribeirão Pires, depois dessa queda, bateu a cabeça. Claro, a família fica muito preocupada, né, com esse acidente. Se algum irmão ou irmã tiver mais algum motivo especial de intercessão e quiser apresentar, a saúde do sogro do Cláudio. Cláudio é primo da Carolina, está nos visitando, ele é da primeira IPI de Assis, né? Está nos visitando aqui hoje e pede pelo seu sogro. Como que é o nome dele? Antônio Dias. Antônio, né? O seu Antônio Dias. Então vamos orar pela saúde do senhor Antônio Dias, sogro do nosso irmão Cláudio. Mais alguém tem algum motivo especial? Então continuamos orando, né, pela dona Anésia, a sogra do presbítero Marcos, e também pelo Tobias, que está se recuperando aí no seu tratamento. Nós vamos... Oi, pode falar, Maria. Próximo sábado, vamos orar pela viagem da Eunice lá para os Estados Unidos, né, para visitar o filho, o Richard. Por alguns instantes, né, nós vamos orar. Bem, sim. Assim, a oração do Mateus, né? É o Mateus que passou por cirurgia no joelho e está se recuperando. Vamos nos lembrar do Mateus também. Por alguns instantes nós vamos orar, colocando esses motivos especiais na oração.
Senhor nosso Deus, nesta hora, com confiança, sem medo, sem vergonha, com confiança, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, sabendo que em Ti nós temos um Pai, um amigo, sabendo que no Teu amor a porta sempre está aberta para nós. Ouve, ó Deus, a oração do Teu povo nesta manhã. Nós oramos em favor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que se aproxima do seu 119º aniversário de organização. Oramos pela reunião do Concílio Maior da nossa Igreja, a Assembleia Geral, que estará reunida a partir da quarta-feira. Pedimos a Tua presença, Senhor, a iluminação do Teu Espírito, que a sabedoria do Teu Espírito, que o amor, a paz, a unidade que o Teu Espírito sempre trazem para dentro da Igreja, que seja isto, Senhor, que se veja, que se sinta, que se perceba na vida da Igreja, na passagem desse aniversário e de forma especial na reunião da Assembleia Geral. Abençoa os representantes que virão de todas as partes do nosso país, abençoa as suas viagens e que eles possam participar com alegria, com responsabilidade, trazendo crescimento para a vida da Igreja. Deus de amor, nós colocamos nas Tuas mãos as nossas maiores necessidades. Oramos aqui nesta manhã pelo Senhor Antônio Dias, sogro do nosso irmão Cláudio. Oramos pela dona Anésia. Oramos pela saúde do Tobias. Oramos, Senhor, pela irmã da dona Cida, a dona Marina, internada na UTI nesse estado delicado depois da sua queda. Oramos, Senhor, pelo Mateus Neto do Aristides em recuperação da sua cirurgia. Oramos, Senhor, pelo Richard lá longe nos Estados Unidos. Oramos pela sua mãe, pela Maria Eunice, nossa irmã, que vai viajar no próximo sábado para encontrá-lo. Senhor, todos esses motivos e todos os demais motivos que estão no nosso boletim, motivos de intercessão, de súplica, por motivo de saúde, motivo de luto, motivo de trabalho ou de desemprego, as nossas maiores necessidades, sejam elas as necessidades materiais, financeiras, as necessidades dos nossos relacionamentos, as necessidades emocionais, as necessidades físicas de saúde, as necessidades espirituais. Ouve, ó Deus, a nossa oração, tem misericórdia de nós. Nós oramos confiados na Tua graça, no Teu amor, manifestados em Cristo Jesus, o nosso Salvador. É no nome dele que nós pedimos estas coisas. Amém. Vamos cantar a segunda estrofe do hino 147, a segunda estrofe, bendita a hora de oração. Oh,
multiplicação das nossas ofertas. Como já é costume da igreja, nós temos realizado as ofertas transferindo, depositando, diretamente na conta da igreja. E aqui no momento do ofertório fazemos a dedicação, a consagração. Então é um momento de gratidão a Deus pela sua providência, pelo seu cuidado, e também de consagração dessas ofertas para o trabalho da igreja. Se algum irmão ou irmã tem algum motivo especial de gratidão que queira apresentar, nós vamos agradecer aqui, entregar aqui a nossa gratidão juntamente com as nossas ofertas. Agradecer pela vida da minha filha, que passou por uma cirurgia, graças a Deus, agora está em casa se recuperando e está muito bem, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Vamos agradecer pela cirurgia da Ariane. Hoje o Marcos está de aniversário. É o aniversário do Marcos, né? Sobrinho da Iracê. Amanhã tem outro Marcos, né, fazendo aniversário, outros aniversariantes nessa semana. Nós vamos dar graças ao Deus da vida, né, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, entre elas completar o aniversário. Mais algum motivo especial de gratidão? Os 10 meses foi O Henrico também está de, não é aniversário, é mêsversário. Mais um mês de vida, graças a Deus. Então nós vamos agradecer ao Senhor por essas bênçãos, pelos aniversariantes, e dedicar ao Senhor as nossas ofertas. Eu vou pedir ao presbítero João para fazer essa oração. Senhor Deus, Pai, Deus amado, nós nesse instante, ó Pai, queremos nos colocar na Tua presença, no Teu altar, ó Pai, em agradecimento, Senhor, por diversos motivos felizes que nos alegram o coração, ó Pai. O aniversário de 10 meses do Henrico, a filha da Clélia está recuperando da cirurgia, os aniversariantes, ó Pai, o Marco, o Aldinho amanhã, e o outro Marco, ó Pai, que faz aniversário hoje. Nós queremos, ó Pai, te agradecer pela vida desses irmãos e queremos te pedir, ó Pai, que tu continues sustentando a vida deles, continues fazendo que eles prosperem, ó Pai, na sua vida, na sua saúde e no seu crescimento espiritual. Queremos também te agradecer pelas ofertas dedicadas constantemente, ó Pai, na conta da igreja. Essa oferta, ó Pai, ela é importante, que ela vai servir, ó Pai, como sustento da nossa casa. Nós queremos dedicar essas ofertas, ó Pai, a Ti e te pedir, ó Pai, que Tu nos ensines a trabalhar com elas, para que possamos, ó Pai, prosperar essas ofertas na vida da igreja. Fica conosco, perdoa, Senhor, os nossos pecados, aumenta sempre a nossa fé em Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu acabei esquecendo, né? Mas eu sou muito grato pelo meu período de férias. Foi curtinho, mas foi muito bom, né? Agradeço as orações da igreja. E agora que nós acabamos de dedicar as nossas ofertas ao Senhor, eu quero lembrar também que nós estamos chegando aí no encerramento do mês de julho, mês de aniversário da nossa igreja, quando temos aquela outra tradição, né? Além da semana de oração, a tradição da coleta especial, a coleta especial do 31 de julho. Neste ano, o Conselho da Igreja não estipulou nenhum alvo de arrecadação para o mês de julho. Graças a Deus, nós temos tido o suficiente, graças a Deus não estamos com nenhuma emergência, então não sentimos a necessidade de colocar um alvo de arrecadação para esse mês. Mas convidamos, para manter a tradição presbiteriana independente, convidamos irmãos e irmãs a apresentarem uma oferta de gratidão a Deus no culto do próximo domingo, dia 31 de julho.
Não há nenhum alvo estabelecido, mas somos todos convidados para, além das nossas ofertas regulares, apresentarmos também uma oferta especial de gratidão pela existência, pelo aniversário da nossa igreja. Fica o convite para que os irmãos participem dessa coleta especial. Nós vamos dedicá-la ao Senhor no próximo domingo, dia do aniversário da nossa igreja, 31 de julho. Vamos cantar a última estrofe, encerrando esse momento de oração, intercessão, súplica, também gratidão, dedicação a Deus. A terceira estrofe. Este é o momento da Santa Ceia do Senhor. Vou convidar o presbítero Marcos Baldini para nos auxiliar aqui também. Hoje temos o presbítero João, dos presbíteros em atividades também está presente. O presbítero Marcos nos auxilia também, por favor. Esta é a mesa do Senhor, o nosso Salvador convida todos aqueles que nele creem para participarem desta refeição espiritual que o Senhor Jesus mesmo preparou para nós nesta manhã. A mesa é do Senhor, o convite é dele também para cada um de nós. Todos os batizados com água em nome da Trindade, todos os que têm a Jesus como Senhor da sua vida, todos os que estão em paz com Deus e com a igreja, todos os que se sentem carentes da graça, do amor de Deus, são chamados, são convidados, são bem-vindos a esta mesa de comunhão. Nós vamos orar como o Senhor Jesus também orou naquela última Páscoa com os seus discípulos. Depois da oração, nós participaremos desta comunhão com Deus. Oremos. Santo Deus, Pai de amor, Deus eterno, soberano, Deus de graça, Deus de misericórdia, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de nos assentarmos contigo, Senhor, nesta mesa de comunhão. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou, um dia o Senhor nos incluiu no meio do Teu povo, nos fez fazer parte da Tua igreja. Obrigado, Senhor, por este santo privilégio. Agora, Deus, recebe a nossa ação de graças pelo ministério salvífico de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Senhor.
Nós te damos graças porque Jesus Cristo nasceu entre nós. Ele viveu entre nós. Ele nos ensinou a maneira certa de viver. Ele morreu por nós na cruz do Calvário, mas também por nós ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu ao céu, abrindo para nós a porta do céu. Ele está à tua direita, ó Pai, donde intercede por nós e donde há de vir para julgar os vivos e os mortos e então instaurar plenamente o seu reino de paz, de justiça, de fraternidade, reino eterno que a tua palavra anuncia e que esta mesa também proclama. Ó Deus, agora todos nós aqui reunidos, que sejamos pela ação do teu Espírito Santo o corpo de Cristo, irmãos e irmãs, membros uns dos outros no corpo cujo cabeça é Jesus Cristo. E pela ação do teu Espírito Santo, este pão seja mais do que massa, esse cálice seja mais do que bebida, sejam para nós o alimento espiritual, a comunhão no corpo e no sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Toda honra, todo louvor, toda glória te sejam dados, ó Pai onipotente, na unidade do Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, como estamos fazendo agora. Então, ele partiu o pão e, tendo partido, distribuiu, deu aos seus discípulos e disse: tomem, comam, isto é o meu corpo que é dado por vocês, comam dele todos, façam isto em memória de mim. De igual modo, depois da ceia, o Senhor Jesus tomou o cálice com vinho. Ele ofereceu aos seus amigos, os seus discípulos, e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomem, bebam dele todos, façam isto em minha memória, todas as vezes que dele beberem. Com alegria, com fé e com esperança, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Os presbíteros da igreja distribuirão os elementos da Santa Ceia. Nós vamos receber esses elementos conosco e depois que todos forem servidos, juntos participaremos desta comunhão. Enquanto isso, entoamos o hino 255, de joelhos partamos nosso pão. Joelhos, partamos nosso
todas as vezes que vocês comerem deste pão, todas as vezes que beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha de novo. Vamos participar desta comunhão com Deus e com a Igreja. Graças, Senhor, pelo pão da vida, pelo cálice da salvação. Nós te agradecemos pelo alimento espiritual e te pedimos, ó Deus, que assim, alimentados, saiamos daqui prontos para darmos um bom testemunho do Evangelho no mundo. Por Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração. Agora que nós ouvimos a palavra de Deus, agora que participamos desta mesa, sejamos renovados, fortalecidos na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, e tenhamos paz. A paz do Senhor, a paz de Cristo esteja com os irmãos, com as irmãs. Vamos saudar o irmão, a irmã, o seu vizinho, a sua vizinha, com a paz do Senhor. Deixa eu ver só. Estamos nos aproximando do término do culto. Eu convido a igreja para ficar de pé. Nós faremos juntos a oração final. É a oração de envio que está escrita aí no nosso boletim. E depois cantaremos o hino 119. Seguimos confiantes, Senhor Jesus. A tua mão nos guia. Estamos convictos da tua fidelidade e a percebemos em nossa vida, pois quando colocas algo sobre os nossos ombros, também nos dás forças para carregar, e quando exiges algo de nós, isso podemos realizar sem medo. Amém. Cantemos. As
de Deus os guarde, que a alegria de Deus os inspire, que a paz de Deus os envolva e que a coragem de Deus os sustente, e que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre vocês, irmãos e irmãs, sobre esta igreja, sobre a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Gratidão a Deus pela presença dos irmãos e das irmãs. Mais uma vez, nosso agradecimento ao irmão Cláudio, da nossa primeira IPI de Assis, que veio participar conosco hoje aqui do culto. Que Deus te abençoe, Cláudio. Assim que retornar lá, a primeira de Assis, leve o abraço aqui da IPI de Casa Verde, tá bom? Obrigado. Deus te abençoe. Também gratidão por vendo o Carlos, a Ana nos visitando aqui hoje. Que bom que vocês vieram. Que Deus abençoe vocês também. Aqueles irmãos e irmãs que nos acompanharam pela página da igreja no Facebook, também muito bom ter a companhia de vocês ainda que à distância. No próximo domingo, façam um esforço. Será o dia do aniversário da denominação. Venha celebrar aqui presencialmente no templo. Próximo domingo, às 10 horas da manhã. Irmãos e irmãs, não vamos deixar aí os boletins, eles têm informação importante para a vida da igreja. Eu quero ressaltar apenas a semana de oração. Começamos hoje. Hoje fizemos de uma forma bem resumida aqui no culto. Daremos continuidade amanhã. Amanhã à noite. O templo da igreja está aberto amanhã à noite, às 19 horas. Nós sabemos que há irmãos e irmãs que não podem vir à tarde, mas podem vir à noite. Então venham participar conosco à noite. Aqueles que não podem vir à noite, venham à tarde. Nós teremos dias aqui à tarde, dias de oração à tarde. Amanhã, segunda-feira, às 19 horas. Na terça e na quinta-feira, as reuniões serão à distância. Serão por chamada de vídeo em grupo pelo WhatsApp. Então, se você não pode vir à igreja, participe à distância, na terça e na quinta-feira. É preciso que você dê o nome também, porque nós temos um número limitado para essas chamadas de vídeo. Então, me avise com antecedência para eu incluir você na terça ou na quinta-feira. Na quarta-feira, às 3 horas da tarde, voltaremos àquele período antes da pandemia, faremos a reunião aqui na quarta-feira à tarde, às 15 horas. Com certeza não vai faltar o bolo, o cafezinho. Venha participar com a gente. Na sexta-feira será à noite, às 19 horas. Aproveitaremos e ficaremos para o ensaio do coral. No sábado, às 3 horas, aproveitaremos e ficaremos para o ensaio do coral. Então, nós esperamos que vocês participem.
em casa ou aqui no templo, à tarde ou à noite, no meio da semana ou no sábado, venha participar com a gente, tá bom? É isso, vamos todos